Muito boa noite, boa noite. Chegou o tão esperado dia do reencontro de vocês. Gente, quantas mensagens eu recebi de vocês se identificando lá com os áudios, né? Alguns conteúdos. Tem uma galera também do TikTok aí. Tava até tendo dificuldade de entrar no grupo pelo link, mas deu certo e nós estamos aqui. Só lembrando que essa aula vai ficar gravada, tá? Então, eu sei que nem todo mundo, por questões de horário mesmo, até porque é meio de semana, pegando aí início de semana, final de semana, na verdade, e essa parte, né? Eu entendo que muitas das vezes a gente até se planeja, mas acaba acontecendo um imprevisto, a aula vai ficar gravada. E vamos dar início a essa. Espera aqui, deixa eu compartilhar. A esse reencontro, mas na verdade. Por que esse tema, né? Por que o reencontro? Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas que se identificaram muito com algumas coisas que eu coloquei no grupo que eu vinha divulgando sobre não ter mais vontade, não ter mais ânimo para querer fazer as coisas para si. Então é aquela situação de que você se dedica, né, para tudo e para todos, e você se frustra, eu vou falar sobre isso aqui, né? No final vocês vão entender. Você se frustra e quando chega na hora de, sabe, colocar todo o gás para investir em você, para fazer algo que realmente, vamos dizer assim, é teu sonho, é teu objetivo, é algo que você quer alcançar, acaba, a gente entra num ciclo de quê? A gente entra num ciclo de autossabotagem. E a gente não faz as coisas para nós com o mesmo gás, com o mesmo ânimo que a gente faz para as outras pessoas. E aqui vocês vão entender a raiz, né, desse problema. Por que o reencontro? Muitas das vezes as pessoas, né, a rotina, o dia a dia, o trabalho, a família, acaba demandando da gente um pouco mais de esforço, um pouco mais de dedicação. Só que existem momentos, e eu falei lá no grupo Renovamente, né, na comunidade, existem estações, a gente precisa saber em qual estação a gente está. Então, é necessário passar por esse processo, é necessário identificar que estação que você está vivendo. Para quê? Para que você, de fato, caminhe de acordo com ela. Porque senão você vai caminhar sobrecarregada, você vai caminhar cansada, estressada, desanimada, frustrada, decepcionada. Por quê? Porque você entrou nesse ciclo de frustração. E para voltar, né, vamos dizer assim, para o início, para dar aquele, sabe, aquele reset para dar um start inicial ou um recomeço, a gente precisa se reencontrar. Por isso que essa noite ela vai ser um momento de reencontro com você, reencontro com vocês e identificar, né, que área aí está sendo exigida muito além daquilo que você pode entregar, mas também qual é a área que você precisa olhar mais. E geralmente essa área que a gente precisa olhar mais somos nós mesmas. Só que de tudo que eu tenho para melhorar, para resolver, qual que é aquilo que eu tenho que dar foco, aquilo que eu tenho que priorizar? Porque, por exemplo, olhando para mim, tem trabalho, família, saúde, né, emocional, porque eu também faço terapia. Então, são muitas coisas assim para melhorar que a gente acaba se cobrando demais. E na cobrança a gente fica com dúvida de quê? De qual o primeiro passo que eu dou? Aonde que eu foco, aonde que eu vou ali na raiz do problema? Porque às vezes, no meio dessa confusão e dessa cobrança toda, se eu focar em uma única coisa, e essa coisa, ela realmente, não, essa área, essa situação, ela realmente ela for a alavanca, a área de alavanca, quando eu focar nela, todas as outras melhoram. Um exemplo, espiritual e emocional. Não tem como essas duas áreas elas andarem separadas, elas são juntas. Então, se eu foco muito no emocional e eu deixo meu espiritual de lado, lá na frente eu vou ter algum problema, minha fé vai enfraquecer, né? Por mais que eu invista, eu esteja ali, mas se eu não buscar desenvolver essa área, lá na frente vai ter coisas que vão me paralisar e eu não vou saber lidar com aquilo. Por quê? Porque existem coisas que são naturais, existem coisas que são
que são espirituais, mas eu não quero focar muito nisso, né? Eu quero que vocês entendam que é necessário ter esse cuidado. Não que você precise seguir uma religião, mas que que você busque ter essa intimidade, sabe? Essa aproximação, essa conexão com Deus. Por quê? Porque é esse relacionamento que vai dar a direção. É esse relacionamento que vai trazer ali você para mais perto, digamos, dos teus objetivos. Muitas vezes a gente se frustra por conta de quê? Por conta de situações que a gente quer, mas que ainda não está alinhada com o tempo que eu estou vivendo. Talvez eu não tenha estrutura, talvez eu não tenha maturidade ainda. E essa aula do reencontro de hoje, ela é justamente para isso. Só que antes de iniciar, eu quero começar falando para quem não é essa aula. Essa aula não é para você que está buscando um resultado rápido. Essa aula, ela não é para você que busca, sabe, soluções, digamos assim, através de remédio, através de técnicas, porque o processo que a gente vai viver aqui é um processo mais para dentro de nós. E é uma mudança que não é uma mudança imediata, é uma mudança gradativa. Todos os dias eu faço algo. Tá gravando, né? Todos os dias eu faço uma pequena atitude, eu tenho uma pequena conquista, eu tenho um pequeno avanço, ainda que eu não esteja alcançando o resultado macro maior que eu quero alcançar. Mas se todos os dias eu estiver caminhando em direção àquele objetivo, pouco a pouco eu vou ter uma sensação de que eu estou progredindo. Por quê? Porque progresso é igual, felicidade é igual progresso. Então, se eu sinto que eu estou progredindo, eu também me sinto mais feliz e me sinto mais realizada. E a gente vai tirar o foco, sabe, do resultado final, do resultado total, porque todos os dias, um exemplo, me inscrevi na academia, estou aí nessa luta, né? Quem acompanhou o grupo sabe da reconstrução que a gente está fazendo aqui em casa, agora é a reconstrução do corpo. Eu falo, meu Deus, aqui vai demorar um pouco mais. Só que eu tenho um objetivo, como é que eu posso dizer, permanente, eu tenho um objetivo temporário. E eu sei que na rotina que eu levo hoje, principalmente com as coisas da casa, eu não conseguiria ir todos os dias para academia. Mas eu estipulei uma média de 3 vezes na semana, porque é o que eu consigo fazer nesse exato momento. Se eu colocar que eu ia 6 vezes, 5 vezes e não conseguisse, eu ia começar a me cobrar. E eu ia acabar me auto-sabotando em relação a isso. Então, essa aula de hoje não é para você que quer saber como esquecer aquela pessoa, como reconquistar ele ou ela, sabe? Como para você que está buscando aí alcançar um outro objetivo, talvez profissional, talvez emocional, sabe? Como curar essa dor. Eu quero te dizer que essa aula ela não é um remédio imediato, mas ela é um remédio que se todos os dias você parar e der atenção a tudo isso que eu vou estar te trazendo aqui, você vai pouco a pouco se dar ali todos os dias uma pílula diferente. E essa pílula, ela vai fazer você ter novos pensamentos, novos sentimentos, novas emoções, porque tudo começa na mente, mas eu não vou me aprofundar muito nisso. Agora, se você quer aprender de fato a não colocar mais as suas expectativas nas outras pessoas, pode ter certeza que você vai aprender isso. Porque muitas das frustrações é que a gente cria uma expectativa, a gente idealiza muitas coisas em cima do outro. Então, eu só vou para frente, eu só estou assim por conta de alguém ou por conta de algo. Por conta do meu pai, do marido, da mãe. Ah, se eu tivesse aquilo, eu estaria assim. Então, é como se eu colocasse toda a responsabilidade de tudo que eu estou vivendo nas costas do outro. E eu não estou assumindo a minha parcela de responsabilidade e não estou tendo autorresponsabilidade comigo mesma. Eu não estou tendo autorresponsabilidade comigo mesma. Então, é necessário a gente focar no alvo certo. Por quê? Porque diante de toda a correria do dia a dia, a gente pensa assim, o que que você precisa, Darlene? O que que você
O que que você quer melhorar? Sempre a gente vai olhar para aquilo que eu quero, mas não para aquilo que eu preciso. Então, esse olhar a gente só consegue ter a partir da direção de uma outra pessoa, porque sempre o outro ele vai ver aquela situação que a gente apresenta de uma perspectiva diferente. E aí eu preciso ter essa consciência de que, às vezes, aquilo que eu quero não é o que eu preciso no momento. O que eu preciso no momento, talvez, é focar em mim. E eu levei muito tempo que eu digo para de fato começar a focar em mim. Porque se a gente cuida de outras pessoas, a gente também tem que se cuidar. Porque a gente vai precisar de estrutura emocional, estrutura espiritual e, acima de tudo, física. Porque os três andam juntos. E aí, o que que a gente faz? A gente se doa muito para as outras coisas de fora e acaba não se doando para cá, para dentro. Então, trabalhar com liderança, trabalhar dentro do projeto que hoje a gente tem aqui com mulheres, de treinar essas líderes, me fez olhar para minha liderança como mulher mesmo. Quantas vezes eu me inscrevi na academia e acabei me sabotando, então eu fiquei com essa direção, recomece quantas vezes for preciso. E aí eu fiquei, não, vou fazer outra atividade, vou procurar outro exercício. Mas, ai, gente, eu quero espiar. Mas eu preciso ter mais intensidade naquilo que eu estou fazendo, porque só a corrida para mim já estava bom. Eu já estava acomodada na corrida e Deus estava exigindo de mim mais intensidade. Para ter mais intensidade, eu preciso fazer musculação, né? Porque a evolução do corpo, ela vai conforme ali a intensidade, os pesos, essas coisas todas. Só que o que que isso tem a ver com a aula de hoje? É exatamente isso. Às vezes você está olhando muito para fora, muito para as suas limitações. Eu tenho conversado com algumas pessoas, não faço isso porque eu não tenho dinheiro, não faço aquilo porque eu não tenho roupa, não faço aquilo outro. Então, eu já fui muito assim de colocar a justificativa de que eu não faço o que eu tenho para fazer, por quê? Porque eu não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas qual que é o recurso que eu tenho hoje? Porque tudo que a gente precisa está em nós e tudo que a gente precisa está em Deus. Então, se eu não estou encontrando, não estou tendo o resultado que eu quero, emocional, financeiro, relacional, na minha igreja, no meu ministério, sabe, no meu desenvolvimento e crescimento, é porque eu estou errando aonde eu estou buscando. E aí, uma frase que me marcou muito é que os ambientes que você frequenta revela muito o que você busca. E quando eu entendi isso, sabe, uma chave realmente virou, porque eu queria estar em vários ambientes, eu queria estar muito envolvida em vários movimentos, mas acabava que eu não me comprometia. Por quê? Porque eu via que ali eu achava, eu vou para uma conferência, eu vou para uma imersão, eu vou para um treinamento, meus problemas vão se resolver, vão acabar. Na verdade, a gente vai ter mais consciência de que a mudança que eu preciso e que eu quero depende única e exclusivamente de mim. Então, eu fiquei resistindo muito a isso e, e reconhecer essa verdade, porque a gente fala assim, eu sei que para minha vida mudar, tudo depende de mim. Só que o quanto que essa verdade ela entrou e ela me incomoda. Porque até então eu sabia, mas não me incomodava. E foi quando eu fiz aquela aula falando sobre a gente estar perdida. Porque uma das coisas que a gente começa a dar como desculpa nesse período que a gente está perdida é que a gente não se reconhece perdida, sem direção. Eu posso ter muito conhecimento, mas eu não sei o que fazer com esse conhecimento. Então, eu estou perdida, eu preciso de uma direção, eu preciso de alguém que me mostre como começar a entregar isso. E foi assim que eu fiquei muito tempo procurando ajudar muito as pessoas e pouco a pouco eu fui anulando a mim mesma. Anulando no sentido de que, não, isso aqui eu não faço agora, eu faço depois. É o meu projeto. Não, Darlene, vamos fazer o teu. Focava, colocava toda a energia e ajudava a Darlene, ajudava a Rayane. Então, o meu olhar estava muito em ajudar o outro. Só que quando não tinha reconhecimento, o que que aconteceu? Eu me frustrava. E aí eu entrava no ciclo que eu vou falar aqui para vocês. Então, essa aula é para você que quer parar de criar expectativas nas pessoas.
Você tem que começar a criar uma expectativa real sobre você. E eu também tinha uma expectativa muito elevada sobre mim. Uma expectativa no sentido, tenho conhecimento, tenho um monte de coisa, mas praticamente eu sou o cara, mas eu não sou, não sei o que fazer com isso. Como que eu consigo ajudar o outro e não consigo me ajudar? E aí entra uma outra questão de que a gente precisa de pessoas que nos direcionem, de que sejam como GPS. Lá no grupo da comunidade, novamente, eu tenho falado muito sobre isso. Sejam pontes e não barreiras. Comece a compartilhar os áudios, os devocionais, as mensagens que eu coloco aqui com outras pessoas. Comece a lançar sobre essas pessoas pequenas lições que vocês tiram aqui. Porque tudo isso acaba fazendo você ficar presa, presa emocionalmente em algo ou em alguém. Porque é aqui que vai, como é que eu posso dizer para vocês? É aqui que vai entrar a raiz de todo esse reencontro, que é a dependência emocional. Como assim, Calinha, dependência emocional? Eu defendo que a dependência emocional ela não é só em relacionamento amoroso. A dependência emocional ela acontece toda vez que você coloca o movimento da sua vida nas mãos de outra pessoa. Então eu só faço isso se o meu marido for, se a minha mãe me ajudar, se alguém for comigo. Então, por exemplo, atravessa essa ponte aí. Ah, eu não vou, eu tenho medo. Vamos comigo? Então, um exemplo. Eu não vou para academia porque eu não gosto de malhar sozinho. Ah, eu não vou passear no shopping porque eu não gosto de ir no shopping sozinho. Então, você não tem esse prazer de estar, de viver o momento na sua companhia. E aí, o que que a gente acaba fazendo? Porque eu vivi tudo isso, a gente começa a exceder no trabalho, a gente começa a exceder na ajuda para as outras pessoas, porque a gente fica, nossa, eu sou uma pessoa muito solícita, eu sou uma pessoa, sabe, muito prestativa, e eu adoro ajudar os outros, e tá tudo bem, só que o excesso disso acaba fazendo a gente se anular, sem a gente perceber. E aí, pouco a pouco, você vai ajudando, por quê? Porque na raiz você quer validação. Na raiz você quer o quê? Você quer ser reconhecida. Então é mais ou menos aquilo, não tô feliz em casa, não tô feliz com a minha vida, vou ajudar as pessoas, vou servir, sabe? Sempre o movimento e o esforço que você faz, presta atenção. O esforço que você faz para fazer as coisas lá fora é muito maior do que você faz para fazer as coisas aqui dentro. Então, para o outro você tem sempre energia, para o outro você tem sempre está disposta. Para o outro, você, sabe, compra um presente caro, você paga o preço, mas quando é para você, eu tô cansada, hoje não, depois eu faço, sabe, fica aquela procrastinação, aquele desânimo, você não faz o mesmo, com o mesmo gás, é, tudo que você busca realizar hoje passa por dois filtros utilidade e validação. Então, você começa a sentir que, se você não estiver fazendo nada, você não está sendo útil. Se eu não estou fazendo nada no meu trabalho, se eu não estou fazendo nada para minha amiga, sabe? Se eu estou muito parada, entre aspas. Por quê? Porque o automático leva a gente a olhar para a vida sempre no automático. Então, se você tem um minuto ali de pausa, de descanso, vem aquela cobrança, eu tô parada, eu tô travada, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, na verdade, tudo o que você quer é ser validada e se sentir útil. Toda vez que eu coloco esses dois sentimentos acima de mim, acima de tudo, e ele rege todas as minhas escolhas, eu tenho um grau de dependência emocional. Porque a dependência, ela tem tipos e níveis. Então tem o nível, vamos dizer assim, que você até faz as coisas sozinho, mas, por exemplo, fazer uma palestra, fazer um treinamento, fazer um relatório, apresentar uma proposta no meu trabalho, sabe? Apresentar algo que vai ajudar a empresa, ajudar a família, ter uma conversa com alguém não seria difícil, mas que é desafiadora, você só faz se tiver alguém batendo no ombro.
Se alguém falasse, não, vai lá que eu faço. Vai ter momentos que sim, você vai precisar do apoio de algumas pessoas. Você vai precisar, não é depender. Então, de 10 coisas que acaba fazendo, 9 você precisa ter alguém ali te validando, sabe, te reconhecendo, dizendo que você está no caminho. Só que você mesmo não reconhece que você está no caminho. Porque tudo que na maioria das vezes a gente faz, não é para nós, é muito mais para o outro. Então, analisa muito como está sendo a vida de vocês, qual é a energia que você investe nas outras pessoas, nas coisas de fora, e qual é a energia que você investe dentro de você, em você. Só para vocês terem noção, hoje eu vivi muito isso. Sábado vai ter uma conferência, eu fui convidada para participar, e umas pessoas queriam entrar na caravana e tal, enfim. E aí ficou, como é que eu pego o passaporte, né, a pulseira? Aí eu falei, olha, eu posso pegar hoje, tal horário, assim, assim, assado. Tá ok, então eu pego com você à noite. Aí eu fiquei, gente, eu tenho a aula à noite, eu tenho que me programar, eu tenho que estudar, eu tenho, sabe, que me preparar. E aí deu meio-dia, deu 1h30. Quando foi 10 para as 2, eu falei, tô indo aí. Aí depois eu falei, mas até eu voltar. Fora que eu ainda tenho que pegar a minha pulseira. Eu falei, nossa, eu vou pegar a pulseira das pessoas, mas eu não vou pegar a minha. A minha eu vou pegar só no sábado, tá errado. Eu falei, não, peguei, entrei em contato com a menina. Eu falei, olha, eu não vou conseguir, hoje eu tenho uma aula e eu preciso me preparar. Não terminei ainda todo o material. Eu preciso estudar, preciso me preparar. Me desculpa, mas eu não vou conseguir. Gente, eu tirei um peso das minhas costas, porque aquilo ali passou a manhã toda me sugando. Só que eu sou muito assim, se eu falo uma coisa, eu cumpro. Só que eu já tinha me comprometido, já tinha dado a palavra que eu ia lá buscar. Mas entre o meu comprometimento em ir buscar e me preparar o dia todo para esse momento aqui, o mais importante era esse momento. E eu precisei dizer não e jogar, né, essa responsabilidade, porque era dela e do grupo dela, para ela ir lá buscar. E ela resolveu, e tá tudo certo. E ela, sabe, aceitou de boa, tranquilo. Só que eu vivi isso, eu falei, gente, como é que é, né? Eu ia buscar do outro, mas não ia buscar a minha. Eu falei, não, tá errado, a minha eu vou pegar no sábado, eu vou mais cedo, mas eu não vou assumir essa responsabilidade, não vou me comprometer assim, porque senão eu ia chegar, ia ficar desgastada, ia ficar toda aquela cobrança e de noite eu não ia ter energia para entregar o que eu tenho para entregar para vocês. Então é só para a gente entender que quando eu entro nesse ciclo, sabe, de autossabotagem, de dependência emocional, e como eu falei, tem graus e tem tipos, é necessário eu ver aonde que está me atrapalhando. Então, essa minha disponibilidade, às vezes, para o outro, às vezes, me prejudica. Só que eu já consigo identificar. E eu consigo falar, não, hoje eu tenho que focar em mim. Hoje aqui era a aula e eu vou entregar essa aula. Só que muitas pessoas não veem isso. Teve uma galera muito do TikTok que me procurou, né? Esse aqui já é o segundo grupo que me procurou justamente nessa questão de saber que estão em um relacionamento tóxico que elas não conseguem terminar, mas ao mesmo tempo elas, sabe, é como se elas já tivessem viciadas naquilo ali, sabe? Pessoas que têm vício em dor, tem vício em sexo, em droga, em pornografia, tem gente que é viciada em dor. Então ela não consegue, sabe, ter paz no relacionamento, porque o padrão de relacionamento para ela é aquele padrão conturbado, cheio de briga, confusão, tiro, porrada e bomba. Agora, quando é um relacionamento mais tranquilo, mais leve, ela estranha, porque ela está dependente daquele padrão. E por mais que ela chore, ela sofra, ele trate mal, ela não consegue, elas têm muita dificuldade de romper com esse padrão. Por quê? Porque a dependência emocional, ela não distingue se você é viciado em drogas, em bebidas, em cigarro, em pessoa, em trabalho, né? Ela não diferencia isso. Dependência é dependência. E aí, quanto mais tempo você fica ali sem aquele vício, você entra em abstinência. Por isso que algumas pessoas, quando fazem tratamento para droga, acabam voltando por conta da abstinência.
Ela não fechou, se ela não fez o tratamento trabalhando todos os ciclos do vício. Porque, por exemplo, eu, né, eu sou muito viciada, meu marido, no doce, assim, então eu preciso substituir esse vício com uma fruta, com atividade física agora. Tem gente que é viciada em treino, treina o tempo todo. E outro dia eu assisti uma matéria, nem compartilhei lá no grupo. Eu vi uma matéria que fala sobre a dependência na atividade física. A pessoa toda malhadona, sabe? Não tem uma gordura, barriga tanquinho, mulher bem definida, braço, bunda e tal, mas ela se olha no espelho e se vê gorda. E todo dia, gente, é de segunda a domingo, de domingo a domingo na academia. Porque ela se olha no espelho e se vê gorda, já virou uma dependência. E o profissional, a psicóloga que fez lá a matéria, né, que comentou, ela falou que isso é um grau de dependência emocional. A gente fica dependente dos filhos, porque não é só no relacionamento, só você se sentir presa no relacionamento. É você se sentir presa na relação com o pai. É você, tudo que você for fazer precisa ter a validação do pai ou da mãe. É, tudo que você vai fazer é pensando muito mais no outro do que em você. Então, em alguns momentos a gente pensa assim, quem é mãe, né? Ou quem já vivenciou esse processo com a mãe. É mais ou menos assim, meu filho precisa de mim. É por isso que eu ajudo, é por isso que eu contribuo. Existe sim um certo apoio, uma certa ajuda. Só que existem momentos que a pessoa, ela já tem, sei lá, 40, 35 anos, mas financeiramente ainda depende dos pais. Por exemplo, ela não faz um investimento nela, olhando para os recursos dela. Ela faz um investimento olhando para quem vai ajudar ela. Então, tudo que ela faz é olhando, eu preciso disso. Eu preciso dele. Eu não vejo a minha vida sem ele. Eu não vejo a minha vida sem meu filho. Eu não vejo a minha vida sem meu trabalho. Eu não vejo a minha vida sem meu marido. Sabe? A gente acaba colocando o sentido da nossa vida em prol do outro. E aí é onde a gente acaba se perdendo, porque, como eu falei, a gente investe muito mais no outro porque a gente tem medo de perder. Então, é onde que está a nossa segurança, é onde que está a nossa confiança. E aí, a partir do momento que aquilo ali balança, eu me sinto insegura, eu faço o quê? Eu paro tudo e eu foco só naquilo. E aí, a partir do momento que eu olho muito para fora, aqui dentro começa a virar uma bagunça. E aí, nesse processo todo de mexer em casa, pintar, arrumar, mudar guarda-roupa, quebra e conserta, isso veio me refletindo muito sobre algumas situações que eu estava vivendo, que era o que eu ia só empurrando com a barriga, até um ponto que literalmente eu verdadeiramente me perdi. E eu vivi essa situação com o meu celular. Eu estava trabalhando e eu esqueci o meu celular no Uber, gente, foi muito de Deus mesmo, porque a, a mulher me devolveu o celular. Só que Deus, ele falou comigo. Ele disse: Você vai ter de volta. E eu liguei para minhas amigas que são da Rocan, enfim, uma doideira toda. Fiz o que eu achava que eu poderia fazer para recuperar. Mas ele voltou no dia seguinte. E aí foi quando Deus falou: Você não está confiando em mim. Você precisa confiar em mim. E você não precisa fazer nada, assim como elas não precisam fazer nada, porque eu vou encontrar elas, eu vou até elas. E aí foi quando nessa aula que eu falei, né, quando você tá perdida, eu o cabelo aqui. Quando você tá perdida, a gente quer o quê? A gente quer fazer de tudo para sair daquele lugar. Nossa, eu tô perdida. A gente começa a buscar vários meios. Mas eu te digo, se você tá perdida, se sente assim, você tá no melhor lugar. Porque não é você que vai sair daí com a força do teu braço, mas é Deus que vai te encontrar. Porque eu entrei no aplicativo da Samsung e consegui rastrear. E aí, na hora, o Senhor ministrou no meu coração. É assim que eu faço. Eu rastreio, eu sei onde cada um de vocês estão. E não precisa se esforçar, não precisa. Aí é que vem o descanso, né? Você só tem que descansar, porque é eu que vou te encontrar. Só que, volta lá no início, quando eu falei, a gente não sabe descansar. A gente acha que para se sentir útil e ser validada, reconhecida, a gente tem que estar o quê? Fazendo trilhões de coisas.
Porque eu quero o quê? Eu quero resultado. Então, se o meu relacionamento tá fracassado, eu quero resultado aonde? No meu profissional. Se a minha vida emocional está destruída, eu foco aonde? No meu trabalho, porque eu quero pelo menos dar certo nos negócios. Porque é aquilo, né? Sorte, sorte no amor, azar no jogo, ou sorte no jogo, azar no amor. Só que isso é uma crença que acaba muitas das vezes impedindo você de encontrar um trabalho que te realize e também de encontrar uma pessoa que você se sinta amada, protegida, cuidada por ele e, acima de tudo, valorizada. E aí, por medo de não encontrar essa pessoa, a gente acaba o quê? Se limitando e aceitando as coisas que estão vindo. E aí, o que eu quero falar com vocês e trazer esse ponto é, quando eu estava falando sobre a história de Esdra, lá no grupo da comunidade, muita coisa me chamou a atenção em relação a esse processo de reconstrução. Porque esse reencontro aqui é um reencontro com você. O que eu vou compartilhar a partir, né? Aliás, desde a criação do grupo, a criação, na continuidade dele, né? Tanto no grupo do reencontro quanto na comunidade Renovamente, é exatamente sobre esse processo de reconstrução. Porque a gente fica muito presa a olhar para fora, a olhar para o outro. Então, eu quero focar no meu trabalho. Por exemplo, eu tenho uma mentoria que se chama Uma Vida com Deus, e todas as mulheres que vêm até mim, elas querem trabalhar o emocional e espiritual por conta do trabalho. Só que dentro da mentoria elas acabam descobrindo o quê? Que não era o trabalho. Não era o que elas precisavam, era o que elas queriam. E aí, ali elas vão descobrindo qual que são as áreas que elas precisam focar. E muitas delas têm aquele olhar de quê? De filha, sabe? E elas não conseguem ter uma intimidade, uma conexão mais profunda com Deus por conta de algumas limitações e acontecimentos na infância com os pais. E tá tudo bem porque eles não tiveram conhecimento e acesso à informação que a gente tem hoje. A partir do momento que você desconhece a raiz do teu problema, porque a gente sabe que tem um problema, a gente não sabe muitas das vezes como resolver, de que forma resolver, e quem procurar. Só que a partir do momento que eu encontro essa pessoa, eu tenho consciência, a responsabilidade de mudar a minha vida não é mais dos meus pais. A culpa já não cai mais para cima dos meus pais. A responsabilidade vem para cima de mim, porque eu não tenho como mudar o que eles fizeram. Eles entregaram aquilo que eles poderiam entregar. Eu tenho como mudar a partir de hoje para amanhã. E aí é que entra. Você tá com energia para começar a olhar para você, a focar em ti, porque muitas das vezes a gente já não tá com toda essa energia assim. E aí entra um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Eu estava exatamente assim. Eu participei de uma mentoria e ela falou: você tem que focar em uma coisa só, você tem que colocar a tua energia apenas nisso aqui. Quando ela falou isso, eu falei: eu não tô afim mais de colocar energia nisso. Porque eu já coloquei lá atrás e não deu muito certo, porque eu fiz parceria com as pessoas e deu errado, me frustrei com muitas situações. E eu não sei se eu tô a fim de colocar tanta energia assim. Eu vou fazer aqui pouquinho a pouquinho, né? Só que eu fui muito confrontada com Deus em relação a isso. Não que eu estava sendo rebelde ou alguma coisa assim, mas ele falou: você tem que acreditar. Você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em você. E o que que acontece? A gente não acredita mais em nós. Por quê? Porque você parou de acreditar nas pessoas. Só que antes de acreditar nas pessoas, antes de parar de acreditar nas pessoas, antes de parar de confiar nas pessoas, você fez o quê? Parou de confiar em você. E aí é que chega que a gente toca na ferida, né? O quanto que você está disposta a investir, não gastar mais energia, porque quando você investe energia no outro, na verdade você está gastando quando não tem retorno. Agora, quando é para você, é diferente. E aí a questão é, será que a gente está disposta? Será que a gente está comprometida? Porque às vezes a gente não está comprometida.
E aqui, deixa eu só compartilhar minha tela. Cadê? Porque eu quero fazer duas perguntas para vocês. Não, isso aqui. O reencontro, né? É o reencontro com você mesmo. Existe algo que dentro de você se perdeu. Eu fiquei assim, Deus, por que que eu voltei para cá, né? Na época que eu fiquei um tempo com os meus pais. Porque eu quero trazer de volta aquilo que você perdeu. Então a gente passa por muitas experiências, muitas situações com pessoas, com família, e a gente vai deixando com que pouco a pouco, dentro de nós, algo comece a morrer. E a gente não percebe. Sabe quando que a gente vai perceber? Quando eu tenho que sentar, quando eu tenho que colocar as minhas metas, os meus projetos, os meus objetivos, e quando eu paro e vejo o que que eu preciso fazer. Ah, eu preciso ir para academia, eu preciso me alimentar melhor, preciso beber mais água, mas o quanto que disso eu faço? Ai, hoje não. Eu tava na minha cabeça, eu tenho que fazer academia de manhã, era só de manhã. Se não fosse de manhã, se eu não conseguisse acordar cedo, eu não ia. Mas aí eu falei, o quanto que eu tô me sabotando, porque eu tenho disponibilidade para ir a qualquer horário. Mas eu queria especificamente ir de manhã, mas eu não conseguia. E eu falei, não, então eu vou à tarde, eu vou à noite, eu vou qualquer outro horário, porque eu tenho essa flexibilidade hoje. Mas eu estava me sabotando, né? Então, olhando para o teu objetivo, qual é a porcentagem que hoje você está comprometida a investir para você avançar, para você crescer, para você ir para frente? E aqui, né, era só o pequeno breve resumo aí de como dessa minha jornada até aqui, porque o que eu estou trazendo para vocês é algo que literalmente eu vivi. E quando Deus trouxe a minha consciência que eu precisava colocar energia, eu precisava voltar a fazer de novo, eu chorei. Eu falei assim, como que eu me perdi? Como que eu deixei as pessoas me anularem? Como que eu permiti isso? Sabe quando cai a ficha e aí bate aquele arrependimento, e quando bate o arrependimento a gente quer fazer as coisas da noite para o dia? Eu senti assim, e aqui a pergunta é: como está você? É diferente de como você está, mas é como está você agora, nesse momento, depois de tudo que eu falei. Porque naquele momento, como eu estava, gente, eu ia correr, parecia que eu queria correr que não tinha mais, não tinha, parece que o mundo ia se acabar. Eu não sabia se eu ia voltar para casa, eu queria correr e só continuar correndo. Eu sentia um negócio assim dentro de mim, sabe, querendo explodir. E uma impaciência e eu, sabe, o tempo todo eu querendo meio que conter ali um vulcão. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso me acalmar, não é assim, eu não tenho que fazer as coisas na velocidade da luz, as coisas têm que ser no momento certo e no tempo certo. Por quê? Porque eu estava tendo consciência de que eu me deixei ser anulada por muito tempo. Eu me calei para coisas que eu não deveria me calar, eu aceitei coisas que eu não deveria aceitar. E aí como que você está hoje? Cansada, sobrecarregada? Você está desanimada, você não quer mais continuar, você quer desistir. Mas só que se você desistir, lá na frente vai ter algo que vai te cobrar. Porque a desistência, ela é uma fuga. Então eu queria desistir também. Só que eu estava fugindo da responsabilidade de dizer, Kalene, foi você que deixou, foi eu que deixei, ninguém deixou, foi eu que deixei. E assumir isso e me perdoar por isso foi muito difícil. Porque com todo o conhecimento eu fiquei, gente, eu sei, eu aprendi, eu desenvolvi, eu treinei, me profissionalizei e ainda assim eu permiti. Eu permiti para quê? Para que hoje eu pudesse estar aqui com vocês falando sobre isso. Porque não adianta você ter conhecimento, só ele não é o suficiente. Você precisa ter sabedoria e aplicar tudo que você aprende.
Porque senão você só vai estar absorvendo conteúdo. Por isso que isso aqui não é um remédio que vai, sabe, resolver tudo do dia para noite. Mas pouco a pouco tu vai ter a consciência do que fazer a partir de agora. E entender que a responsabilidade, ela é sua. A mudança depende de você, não depende do trabalho, não depende do marido, não depende do filho, da condição financeira, porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia. Então, o tempo todo eu falava, não tenho dinheiro, não tenho isso, não tenho aquilo, até mesmo para mexer em casa. Eu falando, não tenho dinheiro, e foi quando eu falei, eu quero mexer em casa, não sei como vai ser, mas eu vou mexer, eu vou fazer do jeito que eu idealizei fazer, e assim está acontecendo. A gente já está nos detalhes finais, graças a Deus. Mas em nenhum momento eu pensei, eu já gastei tanto. Mas eu tinha esse pensamento lá atrás, por quê? Porque eu fazia de tudo para todos, investia em tudo, menos dentro de mim e dentro da minha casa. Quando eu comecei a perceber e olhar para dentro da minha casa que estava sem cor, eu falei, a minha vida tá sem alegria, a minha vida tá sem cor, a minha vida, sabe, tem sentido e não tem sentido. E eu falei, não, esse negócio tem que mudar. E foi quando, pouco a pouco, eu comecei essa reconstrução. E quando a gente fala de reconstrução, as pessoas falam muito de quê? Dos processos que Neemias viveu, dos 52 dias que Neemias reconstruiu os muros e as portas. Só que a gente esquece de quem iniciou esse processo de reconstrução. Foi isso que eu coloquei lá na comunidade, que eu não conhecia a Esdra até ler o livro de Esdra. Neemias, ele só deu continuidade porque veio duas pessoas antes dele que fortaleceu a estrutura do altar, a estrutura do coração e depois a estrutura física. Por isso que eu falei que nós somos corpo, espírito, alma e corpo. Começou a restauração do espírito da intimidade com Deus, que foi através do primeiro líder Zorobabel. E teve muitos levantes, desânimo, crítica, julgamento, enfim, teve paralisação também, mas nem sempre desistência é desistência e você vai parar. Às vezes você só precisa descansar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela tá se sentindo parada, mas ela só precisa descansar. Ela foi para as férias, mas ela não teve férias. Ela não descansou o tanto que ela deveria. Consegue entender? E aí é como você está hoje. De que forma você está se sentindo? Em relação ao trabalho, ao relacionamento, à vida financeira, emocional. Porque se você não identifica isso, não tem como mudar. Você sabe que eu tenho que melhorar minha comunicação, minha postura, tenho que ter mais autoconfiança, mas a questão é aonde que você precisa verdadeiramente focar. Talvez tudo isso esteja em que eu preciso voltar a acreditar em mim, preciso começar a investir em mim, preciso começar, né? Eu tenho, na verdade, não preciso, né? Eu tenho que começar a olhar para mim, priorizar a mim, porque se priorizar não é egoísmo. Eu atendi ontem, foi ontem. Hoje é que, não, pô, terça-feira, eu atendi um rapaz e ele falou, Kalene, eu procrastino muito isso, 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 isso. Essa procrastinação vem muito do que ele viveu. Então, tudo que ele queria, as pessoas falaram, hoje não dá, amanhã a gente compra, depois. Então, ele cresceu reprogramado isso. Então, tudo que é para ele, ele deixa para depois, mas tudo que é para o outro, sabe, ele atravessa a ponte, atravessa Manaus e vai fazer para o outro, mas não faz para ele. Então, às vezes a gente procrastina muito assim. E como você deseja se sentir a partir de agora? A partir dessa aula, desse reencontro? Porque você já sabe que o olhar é para você. Talvez você esteja cansada, desanimada, sabe, sem energia, mas como você quer se sentir a partir de agora? Porque dá para mudar isso. Não dá para viver constantemente assim, porque senão afunda numa depressão, numa ansiedade, e a coisa se agrava ainda mais. E eu não vou entrar no pilar da dependência, porque é um assunto muito, muito extenso.
Mas você já percebeu que alguns dos seus comportamentos, a raiz está aí. Só que o que fazer, né, para se curar? O que fazer para mudar? Eu ia trazer aqui, né, uma pessoa, mas ela nem conseguiu entrar. Deixa eu até parar de compartilhar aqui. O primo dela, acho que faleceu alguém assim, eu não tô lembrada. E aí ela não conseguiu entrar. E para, né, dar continuidade, peraí, deixa eu compartilhar aqui. Eu quero fazer mais uma pergunta, que é para onde você está indo? Porque se você se vê perdida mesmo, você está sem direção. Para onde eu estou indo? Para onde você está indo no trabalho? Para onde você está indo no relacionamento, na vida financeira, emocional, espiritual? Para onde que está indo? Porque para você chegar aonde você quer chegar, você vai ser necessário você aprender rumos diferentes. Você precisa ter um GPS, deixa eu só pegar aqui. Um GPS para você chegar, não. Peraí, cadê? Que eu fechei aqui. Para você chegar no destino que você quer chegar. Só que eu tenho que saber como eu estou. Aonde que eu estou? Porque quando eu vou pedir um Uber, eu preciso colocar a minha localização atual e o meu destino. Então, qual é a sua localização atual agora? E aí eu quero trazer aqui o ciclo que muitas das vezes a gente vive. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um relacionamento, eu tenho um trabalho, eu amo, eu gosto, e eu idealizo, eu quero crescer, eu quero me profissionalizar, eu quero fazer uma faculdade, um monte de coisa. Mas vou focar aqui na faculdade. E aí eu estou no trabalho, tudo bem. Só que nesse trabalho eu acabo o quê? Pegando a conta. Eu saio. E aí o meu sonho de ter uma faculdade, de fazer um curso, sabe, de ter essa oportunidade de pagar a minha faculdade, ele começa o quê? Ele começa a ser quebrado. Porque vem o quê? A preocupação. E agora, como é que eu vou pagar a faculdade? Como é que eu vou fazer? Deixa eu colocar o computador para carregar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo outro? E o que que a gente começa a fazer? A se frustrar. E aí a gente fica, me dediquei 10 anos, me dediquei 20 anos, sempre fiz de tudo para aquele relacionamento, sempre fiz de tudo para aquela amizade. Eu fui uma amiga assim, eu fui uma pessoa assada, eu fui a funcionária tal, eu servi naquela igreja, e aí eu me frustro e começo a reclamar das pessoas ou da situação que aconteceu. Só que aí eu continuo nessa energia, nessa vibração negativa de ressentimento, de mágoa, de raiva, e eu acabo o quê? Desistindo. Eu desisto da faculdade, eu desisto do relacionamento, eu desisto do meu marido, eu desisto da minha esposa, eu desisto do trabalho, eu desisto da igreja, eu desisto das pessoas. E eu começo o quê? A fugir. Então, eu não quero mais saber de relacionamento, eu vou focar no meu trabalho, na minha atividade física, sabe? Mulher quando se separa, porque eu vivi isso, né? Tava enorme. Quando eu me separei, a minha ficou fina, assim, né? E aí comecei a focar em mim, aquela coisa toda, mas espera lá, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu esperei a separação para fazer isso? Porque o meu olhar estava muito fora e não estava dentro de mim. E aí eu desisto do casamento, eu desisto da faculdade, eu fico com receio de fazer um investimento num curso, comprar um carro, uma moto, com medo de ficar desempregada e depender de seguro e não conseguir emprego e fica todo aquele ciclo de medo, sabe? Aí eu vou para onde? Nesse período de fuga, eu vou para comida, eu vou para as distrações, aí eu fico o quê? Horas e horas ali, ó, no Instagram. E uma das coisas que a gente fala, ai, Kalene, eu não faço terapia porque eu não tenho tempo. Ai, Kalene, eu não vou para academia porque eu não tenho tempo. Mas o tempo que a gente fica no celular é o mesmo tempo que você abre um vídeo no YouTube e faz uma atividade, porque foi assim que eu comecei. Porque eu falava que eu não tinha tempo, que não dava, que era quente, mas eu fazia aqui no quarto.
aqui na sala, né? E era quente que só eu suava muito. Ou seja, não é questão de tempo, é questão de prioridade mesmo. E naquele momento eu estava o quê? Forçando o meu corpo a enxergar, né? A minha mente a enxergar essa prioridade no calor mesmo. Então eu vou, né, para essas fugas, sabe? Eu tenho uma espiritualização muito excessiva. Eu trabalhei eu dava aula de informática e tinha uma professora que ela falava que todo dia ela estava na igreja. Olha que eu sou, né, cristã e tal, me envolvo muito, mas todo dia ela estava na igreja. Eu falei, não, todo dia não. Tem alguma coisa errada. E depois, entendendo a história dela lá, eu soube, né, porque que ela ficava, né, o tempo todo na igreja. É fuga. Porque dentro de casa era um caos e ela ia o quê? Para outros lugares que trazia a paz. Só que a paz não é a ausência de conflitos. A paz ela é a convicção daquilo que eu quero, de quem eu sou, do posicionamento que eu estou tendo, ainda que não agrade as outras pessoas. E aí a outra fase é que a gente começa a se sentir culpada. A gente se sente culpada, né? Por estar vivendo dessa forma, por estar gorda, por estar frustrada, por ser traída, por não conseguir um trabalho melhor, por não conseguir a promoção, e pouco a pouco a gente vai se desgastando. E aí, sabe o que isso faz? Só consome energia. Então você pensa que você tem que, um exemplo, né? Eu já estava conversando com uma treinadora. E ela falou: preciso mexer nas minhas redes sociais, isso, aquilo, outro, eu tenho que falar, tenho que fazer live, vídeo, isso, tá, 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 tá. Começou a falar. Aí eu falei: cobrança, 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 pressões, 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 e você acaba não fazendo nada, correto? Ela sim, e eu fico cansado, porque tá muito na mente. Ela já viveu todo esse ciclo aqui de idealizar, agora eu vou mexer no Instagram. Acontece alguma coisa e ela, não dá. E aí eu me desgasto e pouco a pouco eu vou me anulando. E depois o que que acontece? O ciclo se repete tudo de novo. E aí você desiste do relacionamento hoje, desiste do seu emocional, desiste do seu espiritual, desiste do trabalho e pouco a pouco você vai desistindo da tua vida. É por isso que esse reencontro ele é necessário. Você olhar e ver que apesar das resistências, apesar das intimidações, da crítica das outras pessoas, você não pode desistir. Você pode até parar, mas descanse, recupere as suas forças, depois você continua mais fortalecida. E foi exatamente isso que aconteceu na história de Esdra. Um primeiro líder foi levantado para restaurar essa intimidade com as pessoas, com Deus. E dentro da mentoria eu ensino, trago todo esse as primeiras 4 sessões é exatamente isso. É essa restauração, essa intimidade, ligação propriamente com Deus. Depois a gente começa a olhar para as outras coisas, para ela e para as outras coisas. Então esse primeiro líder, ele foi levantado para reconstruir essa intimidade espiritual. Depois veio Esdra, que veio falar sobre o quê? Sobre coração e a palavra. Neemias só conseguiu reconstruir, né? Com a graça e o favor de Deus, por quê? Porque as estruturas já estavam preparadas, já estavam alicerçadas. E aí veio o quê? Veio toda a reconstrução física. Então, o que que acontece? A gente começa a fazer muitas coisas esperando um resultado rápido no visível. E nem sempre vai vir um resultado rápido no visível. Porque para você ter estrutura para suportar aquilo que Deus vai colocar na tua vida, casamento, trabalho, financeiro, você precisa ter essas estruturas alicerçadas. E aí a gente ouve, né, restauração disso, muitas pessoas falando, mas elas não falam das etapas. E aí a gente acaba se frustrando, porque a gente é atraída por uma promessa, por uma idealização, por um sonho, só que no processo a gente percebe que não é assim, e no processo a gente desiste, mas é no processo que a gente tem que permanecer. Então tem muita gente que desiste no meio do processo. Eu estava no processo e estava desistindo do processo. E hoje o que mais faz sentido é
Respeite o seu processo, porque eu queria que as coisas acontecessem, sabe, da noite para o dia. Então eu fui muito me anulando nisso, que aí as coisas não aconteciam mais da noite para o dia, as coisas levavam anos para acontecer. E eu falava, não, Deus vai fazer no tempo dele, Deus está fazendo no tempo dele, mas eu estou fazendo a minha parte. Porque é aquilo, a gente pede para Deus trazer o novo, mas eu estou dando espaço para o novo, eu estou limpando o meu coração, eu estou limpando a minha alma, eu estou limpando a minha casa. Eu recebi muitas mensagens de pessoas que estavam limpando literalmente a casa, o guarda-roupa. E que isso não foi eu, não foi por mim, mas porque elas já estavam sentindo isso, só não teve a ação. Então, muitas das vezes a gente vai ter essa sensação, mas o que vai faltar o quê? Vai faltar a atitude. E quando a gente fala sobre atitude, às vezes são os estímulos. E tem uma matemática que é 80-20. 80% é emocional e 20% é racional. Então, se você não faz o que tem que fazer, é porque é o seu emocional que está impedindo. E era o meu emocional que estava impedindo. O conforto, dormir até a mais tarde, porque eu não tinha mais aquele horário, ai, tenho que acordar para ir trabalhar, então eu acordava tranquila. 8 horas, 9 horas, segunda-feira e final de semana, então, meu Deus. E aí isso foi acostumando o meu corpo. Então, eu precisava dar um estímulo diferente. Eu comecei o quê? Dar um estímulo diferente, trabalhar as minhas emoções. Mas eu falava, dava desculpa de quê? De tempo. E não era sobre tempo. Quando Neemias vem, ele já está mais fortalecido. Então, muita coisa daquilo que vai acontecer na sua vida vai depender única e exclusivamente da sua postura de você. Então, a gente se perde tentando ser útil, tentando ser boa, tentando ser aceita, buscando validação, buscando, sabe, suprir essas carências emocionais que a gente tem. A gente começa até mesmo começar a buscar em Deus mesmo. No sentido de que, eu tô te obedecendo, então eu quero isso, como se tudo que eu fizesse para Deus viesse como uma moeda de troca. Às vezes ele vai me dar, e às vezes ele não vai dar, porque ele sabe o tempo certo de eu ter responsabilidade com aquilo. Só que se eu não cuido nem de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Porque era o que eu falava, né? Deus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, mas eu não cuidava nem de mim, da minha saúde, porque eu fiz um treinamento presencial de 4 horas. Gente, eu fiquei 2 dias com o corpo dolorido. Ali que eu levei um puxão de orelha. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar o meu corpo, eu tenho que trabalhar isso. Nos treinamentos que a gente faz para fora, são 3 dias em pé. Ou seja, o meu corpo ele tem que ter estrutura para suportar aquilo que eu quero, ou aquilo que eu desejo, que eu sonho. Porque a dependência, ela começa quando você sente a necessidade de ser vista pelas pessoas, de se sentir amada pelos outros. E às vezes a gente não faz nem o mínimo por nós mesmas, tá bom? E o objetivo disso tudo aqui é mostrar onde que é o seu lugar de reencontro. E o seu lugar de reencontro é com ele. É com ele e com você. Então, não só saber do conhecimento emocional, mas também saber do conhecimento espiritual, que é o que é essa conexão, essa profundidade com ele. E deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Cadê? Peraí. Yes. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Pronto. E aí vem, né, para onde eu estou indo? Para onde que você está indo? Qual a direção que você está buscando? Para onde, o que que você quer desse trabalho? O que que você quer desse relacionamento? O que você quer dessas pessoas com quem você está hoje se relacionando na igreja, na amizade? Para onde essas pessoas, esses ambientes
estão te levando? Será que eles literalmente estão trazendo você para esse lugar, para esse olhar para dentro? Por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu quero trazer para você esse mapa, esse GPS, onde você vai pegar essa estrada, mas você não vai dirigir sozinha. Vai ter alguém ali te ensinando, como um instrutor mesmo, na autoescola, a forma de você dirigir, de como conduzir o teu veículo, até que você tenha confiança suficiente para começar a dirigir sozinha. E eu quero trazer aqui a oportunidade para vocês ai, peraí, que é o curso de dependência emocional. Esse curso eu lancei lá atrás. E como eu falei, eu dei continuidade, né, no grupo, então as meninas estavam ali, estavam mantendo contato. E eu resolvi, esse curso, na verdade, foi um desafio que eu fiz de 7 dias. E, gente, o resultado, meu Deus do céu. Teve mulheres que tinham duas filhas, uma mulher, né? Ela tinha separada, tinha duas filhas e não tinha trabalho. Dependia emocionalmente e financeiramente do marido. Ela começou a fazer brigadeiro gourmet. E hoje não, né? Até a época que eu tinha comentado com ela, falado com ela fazia 250 por dia. A última vez que eu falei, ela já estava no novo relacionamento, onde ela estava abrindo o ponto dela de doce de brigadeiro gourmet. E o rapaz que estava, né, o homem que estava com ela, estava investindo nela, no trabalho dela. Então, assim, o quanto que um relacionamento que deixou ela presa por mais de 10 anos, em 7 dias, através das ferramentas e das técnicas certas, ela conseguiu romper com esse relacionamento. Então, o que que você vai aprender no curso Quebrando as Correntes da Dependência Emocional? Você vai entender as raízes emocionais e espirituais da dependência, porque existe sim uma raiz espiritual. E eu vou trazer para você todo esse conhecimento. Vai identificar padrões de sabotadores repetitivos na tua vida. Exatamente como eu falei aqui. Começa com um sonho, aí a gente se frustra, a cada frustração, a cada tombo, digamos assim, a fé ela vai enfraquecendo. E o acreditar, a confiança também. Não somente na gente, mas em Deus, né? Recomeçar com leveza e propósito. Você vai saber recomeçar a tua vida emocional, espiritual, financeira, relacional, porque a dependência ela não está ligada somente a relacionamento amoroso. É tudo aquilo que você sente que precisa, tá bom? Alinhar a sua mente, a alma, o espírito com a identidade de filha, você vai saber toda essa origem. Por que que a gente se perde? Por que que a gente acaba escolhendo até mesmo áreas profissionais? Não porque a gente quer, mas por conta das outras pessoas, pelo interesse do outro, e a gente caminha literalmente perdida. Às vezes a gente não sabe o que quer vestir, o que quer comer. Sabe? Não tem prazer. Nada que a gente faz pra gente. Não tem prazer, literalmente. Ah, Kalene, eu tenho prazer em fazer as coisas sozinha, mas o quanto que às vezes você precisa da presença física ou da segurança e do apoio dos outros. Também está relacionado sobre isso, tá? É permanecer livre mesmo em tempos difíceis, é você saber caminhar, ainda que em meio às dores. Você vai se fortalecer tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para quem já tentou mudar, mas sempre acaba voltando para os mesmos padrões emocionais. Então você faz, Kalene, minha vida parece que não avança, eu chego quando parece que vai melhorar, alguma coisa acontece e aí volta a ficar bagunçada de novo. É como se as pessoas tivessem sorte e eu não. E você precisa entender onde que está a origem disso, tá bom? Porque isso não é normal. Para quem sente que se perdeu de si mesmo em função dos outros, para quem ama a Deus, mas ainda vive as inseguranças, as carências, ainda se sente vazia. Para quem carrega outras pessoas, ou seja, para quem ajuda outras pessoas, mas ainda não curou de si mesma, para quem vive em função da validação das outras pessoas, para quem tem dificuldade de dizer não e se anula para agradar. Então, eu não quero, não quero, não quero, não quero, mas para agradar ao outro, eu acabo fazendo. Estou aqui comendo, eu deixo de comer e vou atender e vou fazer alguma coisa, vou
ser, né, prestar ali a atenção para o outro e deixo o que eu estava fazendo de mão. Para quem sente medo de ficar sozinha e não ser amada, e para quem deseja se reconectar com Deus e com a sua verdadeira identidade, tá bom? O que que você vai receber? São 7 módulos com aula, em vídeos e alguns materiais interativos. Esses materiais eles vão ser liberados semanais. Eles não vão estar lá e você já vai estudar, maratonar todos. Não. Porque eu sei que vai sabotar. Você vai receber, receber, receber e não vai colocar em prática. Por isso que vai ter encontros semanais para a gente tirar dúvida a cada módulo. Tá bom? São 7 módulos, então são 7 encontros. Exercícios, ferramentas devocionais que vão ser guiados. E eles vão ser compartilhados dentro do grupo. E você vai receber alguns materiais lá na plataforma, de forma que você vai poder baixar e fazer no seu dia a dia. Áudio de cura, direção espiritual, vai ter um acompanhamento mensal comigo, tá bom? Além dos encontros quinzenais, vai ter ali um encontro mensal onde a gente vai fazer um geralzão ali, ou até mesmo um momento de tirar dúvidas ou de conversa, ou até mesmo de troca de informações, para saber como que está o seu processo. E acima de tudo, você não vai estar sozinha porque vai ter outras pessoas. Na primeira vez do desafio, tinha 700 pessoas e tem um vídeo já disponível na plataforma, que é o primeiro vídeo que você vai assistir na aula de boas-vindas, para você entender que essa questão de dependência ela é um pouco mais profunda e eu falo dentro dessa aula todas as características. Tá bom? Então eu trouxe aqui uma das, mas lá dentro da aula vai ter ela toda mais descrita, né, em exemplos e tudo, e a gente vai en- é, encaixando essas peças do quebra-cabeça e você vai perceber que não é só você que sofre com isso. Muitas pessoas sofrem em tipos e grau diferentes, mas todas elas impedem de avançar. E todas elas trazem essa sensação de quê? De prisão e medo. Vai ter um acompanhamento mensal, encontros semanais também para tirar dúvida. Tudo isso por 247. Só que, como eu vou lançar, eu estou repaginando ela e o desafio foi totalmente diferente. E aqui é um curso, aqui vai ser uma mentoria que você também vai ser acompanhada. Hoje, para quem se inscrever, vai ser apenas R$ 47. Então, eu poderia pegar todo esse curso, toda essa estrutura, porque só nessa aula que já está lá na plataforma, você vai entender a raiz de muita coisa na tua vida hoje. Então, eu estou lançando ele a R$ 47, porque é lá para a comunidade também. E você vai ter 3 presentes. O primeiro presente é as 5 primeiras que se inscreverem vão ganhar uma sessão de mentoria, que pode estar relacionada ao curso ou pode estar relacionada a qualquer outra área da tua vida que tu quer trabalhar. Então, continua. Todo aqui, ó, todos os 7 módulos, exercícios, áudios, acompanhamento mensal e os encontros semanais, ou seja, a mentoria, uma sessão de mentoria hoje comigo é 350. E você que comprar hoje, além da mentoria, vai ter o acompanhamento mensal. Então, a gente vai ter muitas coisas para trabalhar. Somente para as 5 primeiras. E também vai receber acesso à mentoria de autossabotagem mais um teste. Isso aqui é algo muito mais poderoso que eu vou trazer para vocês. Por quê? Existe o ciclo de autossabotagem e existe os sabotadores. O ciclo de autossabotagem é aquilo que vem da mãe, do pai. É só analisar. Qual o problema que eu vivo, que a minha mãe viveu, que a minha avó viveu? Isso é um ciclo e que possivelmente meus filhos vão passar, a não ser que rompa em mim, né, que acabe em mim. Então, nessa mentoria, você vai ter esse teste e você vai conseguir identificar isso. E os sabotadores é o quê? Os sabotadores é pensamentos que hoje te faz procrastinar, que hoje te faz ser muito ansiosa, vai ter acesso a esse teste. Então, essa mentoria e o teste, eu cobro nela R$ 1.500, mas tudo isso por R$ 47 eu vou estar fazendo para vocês. Eu vou jogar o link lá no grupo, né? Para quê? Para que vocês acessem, para que vocês tenham todas as informações. Para quem está assistindo no gravado, quiser falar comigo, entre em contato comigo, que aí eu vou tirar todas as suas dúvidas, mas o link vai estar lá disponível, tá bom? E
Quem quiser tirar, né? Se tiver alguma dúvida, a Rayane, a Darlene acabou caindo aqui. Quiser falar, quiser tirar alguma dúvida, se entendeu. Para vocês que vão assistir também no gravado, quiser tirar a sua dúvida, manda lá na comunidade ou então manda para mim no WhatsApp que eu vou responder vocês. E é como eu falei, qual é o nível de energia e o nível de comprometimento que hoje você quer ter a partir de agora? Kalene, o curso não faz sentido para mim no momento. Deixa eu te falar, confia, sabe? Não está fazendo sentido agora, mas se permita fazer sentido durante o processo, porque eu tenho certeza que esse treinamento, que era esse curso que foi em 7 dias e trouxe muito resultado para as pessoas, hoje eu tenho duas pessoas que andam comigo até hoje depois desse treinamento, que é a Fabiana e a Lília, né? Elas não puderam estar aqui porque o horário é de fora, né? Então lá era 9 horas. E aí, o que que acontece? Elas fizeram não somente o treinamento, mas depois elas avançaram na mentoria, que é um outro passo a passo. Mas para que você avance em um objetivo maior, a gente precisa romper e quebrar com essas prisões que hoje você está paralisada. Eu tenho certeza que depois desse treinamento, muita coisa que estava travada na tua vida vai começar a andar. Em menos de 3 semanas. Isso eu vou te garantir, porque você vai ter as aulas lá. E também vai ter o acompanhamento semanal e o mensal comigo. E se for uma das 5, você vai ter uma mentoria exclusiva, tá bom? Todas